Olá, muito bom dia para você que está aí ligadinho com a gente, né, na TV Câmara Campinas. Estamos chegando, segunda-feira, dia 27 de abril, Estúdio Câmara no ar ao vivo para você. Hoje nós queremos propor um teste de autoconhecimento bem cedinho, logo cedo, logo de cara. Você já percebeu como algumas pessoas mudam completamente quando assumem o volante? Pois é, fora do carro são educadas, pacientes e gentis, mas basta fechar a porta e dar a partida para que surja um comportamento agressivo e irreconhecível. Esse fenômeno tem nome, é o efeito pateta. Quem nunca, né? Ou quem já teve esse efeito, ou então já viu alguém tendo esse efeito pateta, inspirado naquele clássico desenho de 1950, né? É curioso, mas é preocupante como um desenho de 75 anos atrás ainda reflete com tanta precisão o motorista brasileiro. Gente, e hoje nós vamos falar sobre o efeito pateta. Você que está aí com a gente, participe conosco. O WhatsApp está na tela, tá? O problema está nas vias, nos carros ou dentro das pessoas? A gente vai tentar descobrir hoje, tá? Então manda pra gente a sua mensagem, de repente uma experiência que você teve no trânsito, alguém que você percebeu que lembrava aquele personagem, né, do desenho animado, que pegava o carro, quando ele entrava no carro, ele se transformava em uma pessoa totalmente diferente, agressiva no trânsito. Conta pra gente, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas notícias, os nossos convidados já estão aqui no estúdio, daqui a pouquinho vamos apresentá-los pra gente debater o efeito pateta, conhecer, entender e se precaver, né? Ter a precaução e tentar entender quando isso acontece com a gente, como é que a gente deve fazer para poder equilibrar as emoções no trânsito. Vamos com a informação. A Comissão Especial de Estudos sobre Políticas Públicas para Pessoas com Neurodivergências da Câmara de Campinas realiza hoje, segunda-feira, a 7ª reunião do ano. O encontro acontece às 10 da manhã no plenário José Maria Matosinho, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. A participação presencial é aberta ao público, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, no Ponte Preta, tá? O tema é a medicalização e o capacitismo como barreira à inclusão e ao reconhecimento da diversidade humana. A reunião propõe um debate sobre os desafios enfrentados por pessoas com transtornos e condições como TEA, TDAH, TOD, dislexia, entre outras neurodivergências. A discussão parte do entendimento de que cada indivíduo possui características próprias e que o respeito à diversidade é essencial para a construção de políticas públicas mais inclusivas e eficazes. O encontro também abordará o papel da medicalização e sua revisão crítica no contexto do cuidado e da inclusão social, refletindo sobre limites e possibilidades de abordagens na saúde. Hoje também, às 18 horas, acontece a 23ª reunião ordinária no plenário. Entre os destaques da pauta estão os 2 projetos de lei em primeira discussão. O projeto de lei 41 de 2025, de autoria do vereador Herbert Ganem, ele propõe a inclusão de diretrizes para a conscientização sobre o bem-estar animal nas escolas públicas e privadas do município. Também em primeira discussão, o projeto de lei 313 de 2025, de autoria do vereador Benê Lima, que prevê o endurecimento das penalidades para quem causar danos ao patrimônio público e privado. A ordem do dia inclui ainda a votação de projetos de decreto legislativo para a concessão de títulos e homenagens, além da leitura de expediente e comunicados dos vereadores. A reunião integra o calendário legislativo e reúne discussões sobre temas voltados à educação, cidadania e preservação do patrimônio público. Você pode acompanhar presencialmente no plenário da Câmara, aqui ao vivo pela TV Câmara Campinas e no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Previsão de hoje, vamos lá, né? Previsão do tempo, parece que tá chuviscando. Eu saí de casa, o tempo estava fechando, aí já começou algumas gotinhas. Vamos ver então. Hoje, de acordo com a previsão do tempo, sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 19, máxima 30 graus. Essa é a previsão do tempo para hoje, segunda-feira. Estamos entrando aí numa frente fria e a gente vai ver como é que fica o tempo no decorrer da semana e sempre atualizando e informando você que está ligadinho aqui na TV Câmara Campinas. Vamos lá!
Efeito Pateta, gente. Estúdio Câmara ao vivo. Vamos conversar sobre esse efeito aí. No curta Motor Mania, o personagem se transforma completamente ao assumir o volante e passa a cometer uma série de infrações perigosas, né? Vamos lá, ele dirige de formas imprudentes, ele ameaça pedestres, ele invade calçadas, faz ultrapassagens irregulares e até dirige sob efeito de álcool, ou seja, tudo aquilo que a gente não vê que a gente vê ainda diariamente nas ruas. Não deveria ver, né? Mas acaba havendo. O mais impressionante é que o desenho, gente, ele foi criado com um objetivo educativo e mesmo depois de décadas, ele continua atual. Porque mais de 90% dos acidentes de trânsito estão ligados ao comportamento humano, de acordo com estudos. No fim das contas, o chamado efeito Pateta não fala sobre desenho, fala sobre nós, sobre como pequenas atitudes, impulsividade e a falta de controle podem transformar qualquer motorista em um risco. Bom, para nos ajudar a entender essa metamorfose urbana, a gente recebe hoje o especialista em trânsito, psicólogo, André Luiz Grangeiro. Seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua participação. Obrigado, né, estar aqui presente, estar falando um pouco sobre essa situação no cotidiano, diário, né, que enfrentamos aí, e principalmente o trânsito, né, que é caótico, né, as vias aí sempre trazendo um desafio para o condutor. Exatamente. E para completar a nossa dupla de hoje, Anne Caroline, também psicóloga, vai nos ajudar a entender e, de repente, equilibrar as nossas emoções no trânsito. Isso será possível? Olá, seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Então, a gente vai falar desse tema tão importante, né? Como você comentou, um desenho criado na década de 50 e tão atual. E todos os dias, né, a gente não consegue fugir do trânsito, né? Todo mundo precisa ir trabalhar, fazer alguma atividade e vai ter que utilizar o trânsito. Então, é importante a gente falar desse assunto tão atual. Muito bem, então a gente já começa com o André, especialista em trânsito. André, efeito Pateta, uma metáfora ou para a psicologia do trânsito, ele descreve um comportamento técnico real. Por quê? Qual que é a avaliação da psicologia do trânsito? Por que o carro vira uma armadura de agressividade muitas vezes? Na verdade, podemos começar que a armadura é o ego, né? Uau! Você Adorei. começa no processo da qual eu estou protegido, né? Eu tenho um vidro, eu tenho metal, e esse é um processo da qual eu posso passar por cima e eu tenho poder. E o que as pessoas procuram hoje? Poder. O carro nada. Até mesmo tem países que se usa carro-bomba. Sim. Qual que é a diferença? Nós estamos no Brasil. Só que eu digo de outra forma. As pessoas não explodem com bomba, mas se explodem. Uau. Acho que é importante trazer. Eu sou bem, né, como diz, não tem papas na língua, mas eu Sim. pergunto, aonde que está? Será que é só a questão do trânsito, políticas públicas, ou também do indivíduo? Porque quando nós falamos de trânsito, não é só carro, veículo, e o pedestre. Que ainda fica olhando no celular, olha para baixo, não olha para cima, não está vendo, também está provocando. Exatamente. Então, acho que há uma contextualização nesse sentido e para discussão para tudo, né? Qual o meu papel? O que eu estou fazendo? Mas também nós estamos naquela roda gigante, a coisa está girando. Tudo te empurra. Onde está o meu limite? Uau, verdade. Vamos lá, Anne, olha, muitas vezes a gente justifica, né, um grito, uma fechada como um estresse do dia a dia. Mas quando essa irritação deixa de ser um momento ruim e passa a ser um sinal de algo mais sério, tem aquele transtorno explosivo intermitente. Eu gostaria que você trouxesse para a gente se existe uma ligação com essa explosão, né, do efeito Pateta, com esse transtorno explosivo intermitente. Tem uma relação, mas é importante trazer que qualquer pessoa pode ter uma reação agressiva no trânsito. Então, não só aquelas pessoas explosivas ou aquelas pessoas que estão estressadas, né? Então, a partir o trânsito, ele já ativa um estresse, né, em todo mundo. Então, a gente deixa de ter uma reação racional e passa a ter uma reação
emocional. E tá totalmente ligado. Então, eu sempre trago muito que, às vezes começa muito antes. Então, às vezes eu saio da minha casa atrasada, eu saio da minha casa sem planejamento e já entro no trânsito estressada. E aí acaba acontecendo de só explodir. Então, o estresse ele começa bem antes. Exatamente. Agora, o André é especialista, né, com direção defensiva, e essa direção defensiva se conecta também à questão da inteligência emocional, né? Ter um domínio da máquina é suficiente, ou o domínio da mente é o que faz toda a diferença? Na verdade, até mesmo nós temos, né, como perito, né, do trânsito, nós fazemos avaliação psicológica, que antigamente chamava psicotécnico, né? Sim. Hoje, avaliação psicológica, por favor, dar esse nome, mas nada contra também falar psicotécnico. Mas, assim, avaliação psicológica da qual nós vamos estar avaliando as questões emocionais, agressividade e impulsividade. São 3 pontos que regem qualquer ser humano. E não é só no trânsito, é no dia a dia. Né? Então, nós temos essas questões? Sim. Agora, qual o grau disso? Nós temos que ter um limite. Então, por isso que a avaliação psicológica ela vai ter essa capacidade de ajudar esse condutor a falar, olha, você está fora, você está em excesso, precisa trabalhar algumas questões para que retire isso do trânsito. Não é fazer avaliação, passou, pagou, passou, tal. Não, pelo contrário. Nós temos que ter uma capacidade de ter os profissionais, os peritos, e estamos passando por uma grande dificuldade, principalmente esse ano, que nós tivemos uma medida aí que reduziu, né, drasticamente a questão dos valores. Nós não estamos aqui brigando, mas nós estamos em Brasília brigando, psicólogos, peritos, médicos, CFCs, brigando todo mundo junto por essa questão, porque eu acho que é simples, né? Dar uma portaria, baixar uma portaria e não ver o outro lado. E isso cresceu, né? Muito essa questão do hoje o controle. Mas o indivíduo, acho que a questão emocional hoje, quando você fala de ser humano, equilíbrio emocional é tudo. Você é contratado por currículo e demitido pelo comportamento. Pelo comportamento. Então, quer dizer, Exatamente. já diz tudo. Ninguém é perfeito, ninguém tem asa e ninguém sai voando por aí. Mas eu preciso Qual é a questão do autoentendimento? Como que eu me autoconheço? Precisa ter esse trabalho, precisa procurar profissionais, né, para poder lidar com isso. Não tenha vergonha, pelo contrário, psicólogo não é... A história psicólogo é para louco. Não, nós não tratamos de louco, pelo contrário, tratamos de seres humanos que precisam de auxílio. Né? Porque no dia a dia a pressão é muito grande. E não é só o meio externo, é o meio interno, a cobrança de si. Né? Cada vez mais as pessoas estão se cobrando, e aí o trânsito nada mais é do que, praticamente, nós temos aí a 90% modal, que é a estrada, né? Cadê a questão das políticas? Vamos ter aí talvez o trem daqui para Campinas, para São Paulo, diminui também o tráfego nas rodovias, quer dizer, incentivar tudo isso, melhorando o trânsito para que a população também, só ao sair de casa, chegar no trabalho, você já chega com estresse. Qual empresa faz uma laboral para trabalhar isso? São pouquíssimas. Eu falo isso constantemente nas aplicações, porque além de aplicar avaliação psicológica, eu falo sobre saúde mental, que é um tema que eu falo, cadê a saúde mental? Ninguém, de novo, ninguém é perfeito, mas como eu lido, como eu me conheço para que eu possa melhorar a cada dia. Perfeito, é verdade. E essa questão do trânsito é bem delicada, e a gente precisa entender que você vai na autoescola, né? Você aprende, você tira a sua carta, você aprende tudo que você deve e não deve fazer no trânsito, mas o dia a dia que é o negócio, você vai ter domínio no trânsito no dia a dia. Agora, se você não tem aí o autoconhecimento, se você não tem o equilíbrio, aí vai ficar difícil, porque você vai encontrar intercorrências no trânsito a todo momento, a partir de que você tira o seu carro da garagem. E aí a gente precisa, só que tem um detalhe, tem gente que está estressado, tem gente que está nervoso, tem gente que está tranquilo demais, porque também é outro problema no trânsito, e aí vem aquela questão do efeito pateta, uma fechadinha, uma olhadinha, e aí, gente, tem aquela questão também da intolerância, porque um indivíduo fechou o outro, e aí um começa a xingar e o outro revida, e daqui a pouco os dois estão parados lá na frente, parou o trânsito todo e eles estão brigando, e aí, assim,
algo que só tende a se elevar quando parte para essa questão, né, do bate-boca e vias de fato, e a gente sabe aonde acaba tudo isso. Então, eu pergunto para você, Anne, termômetro emocional, a gente pode medir o termômetro emocional da nossa sociedade nas ruas, no trânsito? Com certeza. Cada dia que passa, as pessoas no trânsito estão mais estressadas. E um ponto que ele trouxe é muito importante porque a gente precisa se autoconhecer. Uhum. Então, a partir do momento que eu me autoconheço, eu consigo entender quando eu estou estressada e entro dentro do veículo, os meus excessos. Então, a partir do momento que eu entro no veículo e eu percebo que eu estou mais estressado, que eu estou tendo essas reações de ficar buzinando, e até agressões verbais, a gente precisa sim entender o quanto que é importante você de fato se conhecer, né? E eu trago muito que o trânsito, ele é muito relacionado o quanto você controla ali suas frustrações no dia a dia. Sim. Então, uma buzina ou uma fechada que o outro condutor do veículo te dá, é motivo para você se exceder no trânsito. Então, é extremamente importante, eu falo que a gente precisa ter, sim, uma regulação emocional, se autoconhecer, entender quando essas reações estão cada vez mais rotineiras e buscar uma ajuda, né, se necessário. Então, está muito relacionada à regulação emocional, frustração no dia a dia e, de fato, porque é aquilo, você vai estar no trânsito todos os dias, né? E um ponto importante você consegue controlar o seu comportamento. O comportamento do outro condutor você não consegue controlar. Então, é importante sim, né, você estar bem, o trânsito, né, está cada vez mais difícil, essas regulamentações, né, vai ficar mais difícil, então a gente precisa cada vez mais agir com responsabilidade no trânsito. Muito bem, o trânsito está inflado, né, em todas as cidades, aqui em Campinas não é diferente, é uma metrópole, né, e tem gente por tudo quanto é lado, se você for em horário de pico, meu Deus do céu, é muita gente, e aí o sistema tenta, né, mediar e fazer com que a mobilidade ela continue, mas é um pouco delicado, é muita gente dirigindo. E eu gostaria que você trouxesse para a gente, André, a avaliação sobre sobre muitas pessoas estarem, né, ao mesmo momento no trânsito. Esse negócio de rodízio, você acha que funciona para tentar diminuir? Ou isso não tem nada a ver? Depende mesmo de cada um, cada um com seu autoconhecimento, com, de repente, a sua responsabilidade no trânsito? Eu imagino que começa com políticas públicas. De que forma? Transporte público. Como em qualquer país de primeiro mundo, né, você tem transporte. Agora, a diferença que nós temos aqui é a ostentação. Cada um quer ter seu carro próprio e no individual. Né? Começa por esse processo. Porque a partir que eu tenho o transporte, o carro é desnecessário, você nem tem para passear. Em certos países, você vai e se diverte com transporte público. Eu estive agora em Genebra, assim que eu me hospedei no hotel, chegou o meu Voit para poder andar no ônibus, e fui andar. Por quê? Porque é gratuito. Então, quer dizer, você tem a funcionalidade e não tem que ter o processo, né, você fala de horário. O horário sempre vai existir. Né? O horário de trabalho é esse. Vamos mudar o horário como? Como que eu consigo dividir isso? Né? Nós já estamos trabalhando 24 horas. Eu acho que o processo começa mesmo por uma questão de políticas públicas e investir mesmo em transporte público. Acho que em todos os sentidos, até mesmo nas vias. Se você vai, nós estamos falando de carro, vai nos bairros, cada um faz a sua calçada, do seu jeito. Tem até, quer dizer, tem o cara que para em cima ou faz um degrau, porque a minha calçada é diferente da do outro. De novo, nós voltando para esse ego inflado, porque o meu tem que ser diferente, a minha porta é maior do que a sua. Quer dizer, voltando para esse processo, quer dizer, cada vez mais olhando para o indivíduo e não para o coletivo. Exatamente. Quando você fala de transporte público, eu não sei, mas nós brasileiros, nós temos um pensamento diferente das pessoas de outros países. Por quê? Se tem o transporte público, vamos lá, que nós tenhamos um transporte público maravilhoso, 100% em todas as cidades,
Mas será que o brasileiro ia querer andar de transporte público? A gente tem visto na internet, eu estava olhando para fazer o programa hoje, estudando um pouquinho, um Instagram de um influenciador falando que o brasileiro, ele é muito ostentador. E aí vem a questão que você trouxe do ego, né? A pessoa, às vezes, ela trabalha a vida toda para ela pagar o parcelamento de um carro novo que ela precisa comprar para poder mostrar que ela é alguém a partir do veículo. Né? Então, será que o brasileiro não precisava, de repente, também ter uma autoconsciência e se adaptar, de repente, com o transporte público? Quiçá fosse o transporte público 100% agradável para todos. Será que a gente também não tem esse negócio de pertencimento? Assim, não, eu não vou andar de ônibus, eu quero andar com meu carro, porque eu tenho carro. Vem o ego de novo, mais uma vez. Mas né? eu acho que a base de tudo, além do transporte público, faltou a fala, educação. Exatamente. A partir que eu tenho educação, acabou. O que falta, de novo, voltando, né? Eu tive agora as férias na Europa, passei né, por alguns países. A educação, a questão da limpeza, a questão de você colocar o pé no asfalto, a pessoa já para. Quer dizer, aqui mesmo nós temos em Serra Negra, quem é da cidade sabe, você coloca o pé, a pessoa para. Quem não para, quem é de fora. Olha então, quer dizer, é uma questão de educação. Eu acho que não é também do coletivo. É a educação. A educação não está na escola. A educação está em casa. Exatamente. Escola é inclusão. Então, quer dizer, começa... Porque nós temos várias partes destroçadas. Então, é difícil. Então, o que eu luto hoje? Para ter a minha lança, o meu escudo e ficar cutucando e falar assim, aqui eu me defendo. Por quê? Porque eu preciso ter o meu espaço. Fechei o vidro... Estou no meu mundo, pode cair tudo, eu estou ali no meu mundo, não me pertence. Perfeito, essa sua visão, fechei o vidro, estou no meu mundo, e ó, não minha tô bolha. nem aí, é minha bolha. Olha só, gente, que explicação maravilhosa. Anne, traz pra gente e faz uma avaliação da fala do André. Fechei o vidro, estou no meu mundo. Aí começa o problema no trânsito. Perfeito. E aí vem a sensação de poder, né? Porque quando você está dentro do veículo, você está sob controle. E tem um ponto muito importante, né? Que a gente linka muito que quando a pessoa ela entra no veículo, ela deixa de ver a outra pessoa como um ser humano, e ela só começa a ver o carro. Então, não é uma outra pessoa que está atrás do volante, né? É um veículo. Então, ela começa a ver como a pessoa está incomodando ela, né? Naquele trajeto, né? Então, é muito importante, né? Que a gente, de fato, volte, né? Com a humanização. Então, eu entender que atrás daquele veículo tem uma pessoa que, às vezes, a gente sai atrasado mesmo, mas a gente tem que entender que, a partir do momento que eu estou dentro do veículo, eu tenho que ter a responsabilidade pela minha vida, né, e também pela vida do próximo. Então, é extremamente importante. Quando a gente entra dentro do veículo, a gente tem, sim, sensação de poder, a gente fica mais estressado e começa a ter reações mais emocionais, né, e aí começa os excessos. Então, eu sempre vou para o lado da humanização. Então, pensa, ali do outro lado é uma pessoa que está dentro do veículo. Perfeito, Anne. Agora, nós falamos sobre o transtorno explosivo intermitente, né? É conhecido como a síndrome do Hulk, é isso, né? Agora, quais os sinais de alerta em que o motorista ele deve observar? Por quê? Se a gente, que de repente você não tem nenhum transtorno tal, e você já fica nervoso, já vem aquele efeito pateta. A pessoa que tem algum tipo de neurodivergência, né? Como que isso vai impactar no dia a dia no trânsito? Isso é muito delicado e precisa de um olhar atento na questão da saúde mental. Perfeito, perfeito. Né? É um ponto que ele trouxe em relação à avaliação psicológica vai ser cada vez mais necessário. Precisa estar cada vez mais atento, né? E para eu conhecer, eu preciso ter autoconsciência. Então, o primeiro passo quando eu estou no trânsito, eu fico mais, né? E observar, eu fico com mais excesso, né? Eu chego no trabalho como? Eu chego no trabalho mais calmo, eu chego no trabalho mais estressado. Como eu chego na minha casa? Né, eu chego na minha casa mais tranquilo. Então, essas questões, né, estão cada vez mais importantes e vai ser ainda mais discutido, mas o ponto importante se autoconheça, né,
o trânsito, as leis de trânsito, elas são iguais para todo mundo, né? E é importante que conheça de forma as leis, né, num todo. Então, que você, de fato, consiga se equilibrar, né? equilibrar dentro do trânsito. Exatamente. O trânsito precisa de equilíbrio e precisa de regulação emocional. Então, tem algumas técnicas, né, que é importante respirar de forma mais adequada, né? Então, percebeu que você está um pouco mais agressivo? Respira, né? Respira. Pensa antes de ter uma ação, né? Cuidado com a impulsividade. A gente tende, sim, a ficar mais impulsivo dentro do trânsito. E, de fato, né, o principal, entenda que é uma outra pessoa e precisa, sim, de ter empatia no trânsito. Exatamente, é uma outra pessoa que está ali, né? Não é o carro, a gente olha para o carro, né? A gente esquece que tem um ser humano lá. Agora, André, antes nós estávamos falando da questão do efeito pateta, eu falando para o André aqui, gente, as vias estão sinalizadas, a gente sabe, 50, 60, né, 80, e aí você está numa via de 50, você está lá nos 47, vamos colocar assim, porque numa via de 50 você não vai andar a 30 e também não vai andar a 55. 47, 45, tá de bom tamanho. Eu penso assim, depois o André me corrige se eu estiver errado. Aí vem o cidadão no efeito pateta, com aquela cara malvada. Você olha no retrovisor e fala, ué, mas o que tá acontecendo? Ele dá luz pra você, tipo, sai da minha frente. E você olha no seu velocímetro e você tá 45, 47, a via tá marcando 50. André, o que acontece? Como que a gente faz? Por que acontece isso? A gente fica no efeito luta e fuga quando a gente está dentro do carro? Explica pra gente. Na verdade, quando você tem uma via que tem duas, né, vamos dizer, de duas faixas. Ah, sim, a da direita sempre quem vai andar mais lento. Perfeito. Não tenha dúvida. Então não atrapalhe quem está vindo mais. Exato. Se ele está acima da velocidade, é ele, não é você. Então tenha um respeito nisso também. Certo. Foi até interessante que nesse passeio que eu fiz, andando na autoestrada em Genebra, todos os caminhões do lado direito, nenhum do lado esquerdo. Olha é lei, é norma deles. Então, quer dizer, a outra via é para quem está fluindo. Então, a questão de que, assim, eu preciso, tem o limite, nós temos o limite, mas qual o limite também do meu? Porque às vezes meu cérebro está acelerado, porque eu tenho a questão do cortisol, né? Eu gosto de adrenalina, eu pego o carro, nós temos vários problemas aí no final de semana, nós estamos falando de carro, esse pessoal de motociclistas aí que acham motociclistas, que querem colocar o joelhinho, o cotovelinho no asfalto aqui na região de Águas de Lindóia, que todo final de semana, é difícil isso, ou pegar a moto, colocar 300 por hora aqui a São Paulo, isso é imprudência, até mesmo nós temos dentro da cidade, né, não desclassificando a questão da classe dos motoboys, mas eu pergunto, buzinar para quê? Eu chamo de Moisés, parece que levanta o cajado e abre ao Mar Vermelho, gente, isso se torna poluído. Você não ouve o trânsito na Europa, no sentido, não estou falando que a Europa é melhor, nesse sentido, eu falo educação. Falta educação, porque você acaba ficando cada vez mais nessa impulsividade no processo, porque você já sai de casa, você está atrasado, até mesmo, né, complementando a dica que a colega comentou, eu falo, se cada semáforo você parasse, fizesse uma laboral, respirasse, eu tenho certeza que no final do dia você fez a sua terapia. Não, já pega o celular, já faz não sei o quê, já tem que fazer. Porque você está ali, estou atrasado. Atrasado de quê? É difícil, né, nesse sentido. Às vezes a lentidão também atrapalha. Eu preciso me posicionar, né? Porque às vezes o meu carro, eu cuido dele, porque eu também tenho que fazer a manutenção do carro, da moto, porque assim, não adianta colocar só o dinheiro e você vai lá, não, eu deixo, ele tem pane. Se ele tem pane, um veículo em pane, ele pode parar uma entrada de uma cidade por horas. Por quê? Porque você preferiu ir para a praia, você preferiu, não estou aqui contra o seu lazer, mas eu pergunto, será que está tudo adequado? De novo, é aquela questão do autoconhecimento, o que eu preciso? É o processo, porque uma questão de uma falha,
você prejudica uma cidade inteira. Exatamente, é uma responsabilidade, na verdade, muito grande você colocar um carro na rua, você tirar o seu carro da garagem. Você Sim. precisa saber que não é só você colocar combustível e andar, porque você tem que ter a máquina funcionando, porque o trânsito, se o carro já está andando, já é difícil, né, fluir. Agora você imagina se o seu carro para no meio ali da rua, né, da via. Agora, essa questão de carro, olha só, eu vi um vídeo que aconteceu, que está no Instagram, de uma mulher que o carro dela morreu, né, perto no semáforo, e aí, mas foi uma chuva de buzinada, e nomes, e falas, e xingamentos, e a mulher, ela perdeu o controle e ela ficou simplesmente travada. Aí piorou mais a situação. Anne, mulher no trânsito. O restante da fala eu não vou dizer porque eu não gosto dessa fala. Eu acho que isso é um preconceito muito grande, mas enfim, cada um pensa da forma que entende que é certo, né? Mulher no trânsito, 3 pontinhos. Eu já ouvi isso várias vezes e eu acredito que a maioria das mulheres já ouviram. Você acredita que tem discriminação e falta de paciência quando tem uma mulher no trânsito? Eu acho que, né, um ponto importante, né, isso está muito ligado ao comportamento da pessoa, não ao gênero da pessoa, se é mulher ou se é homem. Sim. Tem um ponto importante no filme do Pateta, né, que eles trazem exatamente isso. Não é você só pegar o carro e colocar na rua. Sim. Então você precisa olhar também a manutenção. O antes, ele precisa acontecer, né? Então tá muito ligado ao comportamento das pessoas, né? Por isso que é importante, né, checar, né, as checagens. Então, tanto para quem tá saindo de casa, é por isso que eu acho que a dica mais importante é saia com tempo. Exato. Né? Se planeje para sair de casa. Porque o seu carro, você pode fazer as manutenções perfeitas, mas pode ser que o colega aconteça uma intercorrência com o carro, né? E o trânsito vai fluir menos. Então, não tá ligada a questões, né, de gênero. É natural, algumas pessoas em situações de estresse vão ficar ali travadas. A gente precisa ter mais paciência, mais tolerância. O colega estava falando, né, e eu estava aqui refletindo que as pessoas estão cada vez mais intolerantes, Sem né? paciência E no total. trânsito, ainda mais. E às vezes pode ser uma pessoa que acabou de tirar a habilitação e não tem aquele manejo que outras pessoas podem ter. Então, né, eu acho que a gente tem que pensar por esse lado, né? Então, da sua parte, o que você faz? Saia antes, que pode ser que aconteça alguma intercorrência. Então, é importante, sim, você se planejar, mas eu acho que a garantia, né, para um trânsito fluir está muito ligado ao comportamento individual ali da pessoa. Aproveitando, não é só mulher, nós estamos falando também nós estamos vivendo mais, nós temos idosos. Exatamente. Tá? Que nós temos assim, ó, de 18 a 50, 10 anos, de 50 a 70, 5 anos, e de acima de 70, 3 anos. Até mas quanto isso vai a permissão para dirigir? Então, nós temos essa classificação para poder fazer a aplicação, mas nós também podemos reduzir, assim como o médico reduz, tal, no sentido de quê? Porque, olha, você precisa de mais uma atenção, você precisa fazer um tratamento, não sei o quê, pode até suspender para que ele possa fazer alguma coisa mais específica que esteja acontecendo, mas a questão também do idoso, porque as pessoas também estão vivendo mais e estão podendo sair com seus veículos. Exato. E isso é uma questão de que eu falo, o respeito. Acho que o respeito é a base, né? Em todas as categorias. Eu digo porque, assim, não é o caminhoneiro tem lá as questões do frete, não sei o quê, dirige 3, 4 dias direto, porque senão não ganha. Tem caminhão que desliga sozinho, porque é tudo interligado, essas questões todas. Então, quer dizer, tem como fazer, mas eu pergunto, de novo, aonde está o queijo, né? Dinheiro tem. Muito bem. Aí eu pergunto, né? Nós estamos na TV câmera, né? Tá aí, né? Cadê? Porque é para estar lá e não tá. Por quê? Acho que vou fazer essa crítica aproveitando, né? No sentido porque nós pagamos impostos, nós temos impostos cada vez mais IPTU. E eu pergunto, isso vai para onde? Então, isso precisa ir
né? Eu sei que não é nossa, que eu vou trazer uma exatamente. polêmica, mas eu pergunto, cadê essa parte? Então, eu acredito que isso é polêmica, mas é algo que deve ser perguntado e deve ser respondido também, né? Porque uma coisa puxa a outra. A gente está aqui falando de trânsito, a gente está aqui falando de mobilidade, e aí, para isso, nós precisamos ter políticas públicas, e para isso nós pagamos também os nossos impostos, Sim. e tá tudo certo, só a gente precisa saber o que está acontecendo com tudo isso para que a gente possa ter um trânsito fluido. E quando a gente fala de trânsito fluido, também a gente volta para nós mesmos e vemos como está a nossa intolerância, como está a nossa paciência, como está a nossa educação, por exemplo, e como está também a manutenção do nosso veículo. E está tudo certo. A gente está aqui para discutir, para debater e para tentar mostrar para você aí de casa que sim, a gente vive em um momento onde o trânsito está inchado, tem muita gente e nós estamos num momento sem paciência, de correria, e uma coisa leva a outra. E aí a gente tem o quê? O efeito pateta. E aqui com os nossos especialistas em psicologia, mostrando para a gente o que a gente não deve fazer e como a gente deve equilibrar as nossas emoções diante do trânsito. Agora, 8h41, tem perguntas para a gente? Vamos lá, então, ver quem é que está conosco aí do outro lado. A produção está me avisando aqui, acho que dá 4 perguntas para cada um até as 9 da manhã, né? Vamos lá. Camila Duarte, do Taquaral. Existe alguma forma de treinar a mente para reagir melhor a situações estressantes no dia a dia? Vamos lá, Anne. Sim, sim, com certeza. Eu vou repetir, né? Eu acho que o planejamento é importante. A primeira coisa, se planeja ao sair de casa e toda vez que você tiver, né, dentro, tem uma técnica dentro da psicologia que nós chamamos de respiração diafragmática, né? Então, você respira e você fica mais calma, né? Então, te dá uma sensação de mais calma. Então, assim, é importante que você aprenda essa técnica, é muito fácil, né? É em questões de segundos, dá para fazer no trânsito com atenção. Então, a gente tem os momentos ali de parada no sinal, ou, né, nos momentos que nós estamos em casa. Então, sim, é importante ter essas técnicas rápidas, é importante saber técnicas de respiração, que dá para você utilizar no dia a dia, e não só em situações de trânsito. Então, toda situação que vai te levar ao estresse, você consegue, sim, aplicar e trazer mais calma, mais leveza nesses momentos aí do dia a dia de estresse. Muito bem, é como o André falou, né? Se cada um parasse no sinal e respirasse, de repente as coisas teriam... Oxigenar o cérebro. Isso. Nós respiramos errado. A gente nem percebe que respira. Exatamente, né? Porque nós estamos no dia a dia, no cotidiano. Até chegar mesmo, tem aí uma ansiedade, uma crise do pânico e pronto, está instalado. Exato. Falta do quê? Respirar. Respirar. E olha só, temos pausa, né, no trânsito, tem sinal ali para você parar. Para quê? Respira, respira. 8h43, vamos lá, mais uma pergunta, a gente direciona para o André agora. Vamos ver quem é que está com a gente. Leandro Costa, do Parque Prado. Motoristas iniciantes tendem a ser mais cautelosos ou acabam ficando mais nervosos e propensos a erros no trânsito, André? Não tem uma medição disso, porque hoje, cada vez mais cedo, está dirigindo. Exato. Todo mundo sabe. Então, todo mundo sabe, é verdade. Então, assim, nesse sentido, eu imagino que, claro, cautela, quem está começando, é sempre importante, né? Porque eu preciso fazer conhecimento, né, do território, vou aprendendo com o tempo, mas a incidência cada vez mais, você vê motinha e carrinho com 2 anos, 3 anos. Você está fazendo o quê? Eu sei, ali falta o quê? A educação, porque eu só coloco e deixo passar por cima. Sim. Né? Vamos lá. Ali, por isso que eu falo, falta essa interação de colocar, até mesmo hoje, esses brinquedos eletrônicos para jovens, adolescentes e tal. Mas o processo cada vez mais está antes, mas está faltando. Mas chegar na questão do tirar, que é 18 anos, né, para você tirar sua CNH, né, nós temos sim pessoas, né, iniciantes que não têm conhecimento nenhum, né, até pessoas idosas que estão retirando porque era um desejo na vida de ter uma CNH. Acho que isso é muito importante e é tão bonito, porque aquilo, né, mesmo que tem pessoas de idade já fazendo faculdade, porque era o meu sonho, também ter uma CNH,
É nesse sentido, porque ao contrário, tem gente que dirige há 40, 50 anos e vai tirar a CNH agora. Olha isso. Entendeu? Então existe um nicho muito grande e variado. Mas eu acho que, voltando no sentido, cautela é bom? Sim, eu falo que tem que usar a percepção. Por quê? Porque as vias são dinâmicas, elas acontecem. Eu preciso estar num estalar de... Eu preciso olhar todo. O meu movimento de atenção está aqui na frente. Né? Eu não vou ficar do lado, eu não vou lixar, eu não vou me pintar, eu não vou ficar no celular, eu não vou... Por quê? Porque tudo está aqui. Né? Porque acho que tudo acontece na frente. Eu preciso ter cautela das coisas. Estava assistindo um vídeo nos Estados Unidos que está uma onda também, que as pessoas estão se atirando no carro para poder ter o benefício no sentido do seguro, essas coisas. Sim. Que no Japão, por isso que já tem as câmeras instaladas, por esse motivo, que é o contrário, né? Nós estamos falando aí de trans, mas as pessoas que se atiram para poder ter o benefício, porque foi você, se joga na frente do carro, no vidro, coisas desse tipo. Então, quer dizer, é cautela, porque tudo pode acontecer. Do nada, algo pode estar saltando na frente do seu carro, do seu veículo. Né? Nós tivemos aí, recentemente, aquela menina ali no pontilhão do Iguatemi, né, que ela tinha fugido de casa à noite, e ela estava atrás de uma árvore, e veio a condutora, acho que era uma condutora, se não me engano, e não deu tempo. Por quê? Foi o carro. Não, gente, às vezes você não vê nada, é uma situação, não estou falando específico disso, mas as coisas acontecem em milésimos de segundo. Exato. E você ter uma direção defensiva para isso, você tem que estar atento. Né? E é difícil estar, né, nessa atenção plena. Por quê? Porque nós estamos carregados de emoção. Nós pulsamos, né? Exato. E é nesse sentido. Exato. Quando você fala de atenção plena, né, é interessante, Anny, gostaria que você completasse, porque a atenção plena no trânsito é primordial, o André já falou aqui. Agora, isso quase não acontece, né? Porque você está com atenção em outras situações. E quando você para o carro, você não respira, você divide a sua atenção com outras coisas e, de repente, pode vir alguém daqui, alguém dali, e você nem viu o que aconteceu. Né? Então, a gente precisa... E como é que a gente faz para poder direcionar realmente a nossa atenção, total atenção ali, sem desviar o foco? Perfeito. E não só no trânsito, né? A gente está falando muito, é o nosso tema, mas a gente não é dificultoso agora para o ser humano ter atenção plena para realizar atividades simples, como, por exemplo, uma alimentação. Né? Então, muitas vezes você vê pessoas, crianças, adultos, idosos no celular. Né, e não apreciando ali aquele momento, né? E a atenção plena é muito importante e depende só do controle dos nossos pensamentos. A nossa vida, né, o nosso dia, ele é dinâmico, muitas coisas acontecem, né? E a gente tem ali os pensamentos automáticos que a gente está no trânsito, está pensando, né? O que eu vou fazer de janta? Vou separar? Vou levar a criança na escola? Enfim. Mas é importante a gente ter o controle dos nossos pensamentos, né? E sempre voltar ali para o momento presente, né? Os pensamentos automáticos, eles vão acontecer com todo ser humano, né? É natural, mas o que muda é o meu controle, o quanto que eu controlo ou não. Então, se eu estou dirigindo, a minha atenção precisa ser ali no trânsito. Né? Eu preciso estar atento. Como o colega disse, em milésimo de segundos algo pode acontecer, você tem que frear o carro, ou o seu carro pode, né, ter ali alguma intercorrência, e você precisa estar atento, né? Então, a dica que eu dou aprenda a controlar os seus pensamentos, volte para o momento presente, né? Percebeu ali que você está dentro do carro dirigindo e está pensando no que você vai fazer na janta, ou o diálogo que você vai ter ali com o seu chefe, por exemplo, volte para o momento presente e pense, estou no trânsito, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. É o aqui e o agora, né? Aqui e agora, trânsito, gente, né? Tem que cuidar com o ego, cuidar com a falta de empatia também, né? Com a atenção, com a educação, são tantos cuidados, você percebe? Não é só pegar, entrar no carro, tirar da garagem e ir para a rua, não. Tem todos esses detalhes para a gente poder, de repente, ter aí uma melhor educação, uma melhor fluidez. Vamos deixar o efeito pateta subir para a cabeça, tá bom? 8h49, mais uma pergunta, mais duas e a gente já vai para as considerações finais. A Carla Mendes, do Jardim Proença. Às vezes a gente sai tranquilo de casa, mas no trânsito qualquer coisa irrita.
Por que mudanças tão rápidas de humor acontecem quando estamos dirigindo? Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que o André pode responder para você essa pergunta, porque realmente, quando a gente sai de casa tranquilo, tem hora que no trânsito irrita e a gente nem sabe por que a gente muda o humor, André. Como eu disse, né, a questão, nós somos pulsar, né? Temos sangue. Então, eu acho que esse equilíbrio emocional é esse processo, porque a partir que você entra, você anda um quarteirão, você é fechado, questionado, buzina, tudo isso é um fator estressante. Como está? Porque nós oscilamos, né? Esse oscilar é o que vai me medir, né? Agora eu estou numa tranquilidade, daqui a 2 minutos tal eu posso mudar meu humor, minha irritabilidade. Saber medir isso, de novo, no sentido do autoconhecimento. Nós não somos perfeitos, não temos asa e não vamos sair voando por aí. Porém, eu preciso me conhecer, porque às vezes o fator estressante do ambiente também pode me alterar. Ou se não é o ambiente, é o meu, porque eu estou tranquilo, mas eu estou com o meu pensamento totalmente acelerado, né? Que isso provoca em você uma situação que assim, eu tenho que correr. Na verdade, não, eu não tenho, eu preciso me organizar. Administração de tempo, né? O trânsito, ele se torna caótico nesse sentido, né? Porque agora de manhã, no final do dia, vamos acabar com isso? É difícil, né? Porque assim, a não ser começar a fazer coisas voando, né? Ou, na verdade, até mesmo no sentido, nós temos aqui o transporte o BRT, né? Que é terrestre. Sim. Eu, na minha concepção, eu falei assim, por que eu não ponho suspenso? Porque eu acho que é uma coisa que vai muito mais rápido e as pessoas podem utilizar. Na minha concepção, assim como tem em São Paulo e tal. Nós já tivemos metrô e coisas lá há 20 anos atrás em Campinas. E foi tirado, que trazia todo o movimento. Mas a briga foi comércio de rua, que não sei o quê, aquela coisa toda, transporte público que perde. Então, quer dizer, precisa entender isso. Isso traz o quê? O estresse do trânsito, que você estando lá dirigindo, ou até mesmo dentro do ônibus, você estressa. E às vezes até com quem está do lado, ou quem está encostando em você. Quer dizer, eu estou equilibrado nesse sentido? Eu estou com as minhas saúde mental em dia? Porque aí eu pergunto, também procura ajuda? Será que vai fazer alguma atividade? Não precisa ser só psicoterapia. Tem tantas atividades, né, ao ar livre, caminhadas, um cardio, qualquer coisa que você possa fazer e você ter aí a sua saúde. Eu acho que existe inúmeras. Não adianta só nós apontarmos, mas eu pergunto, o que eu estou fazendo para que eu também tenha? Saúde mental é um selo, é seu. Agora, se estão tirando de você, alguma coisa está errada. Exatamente, muito importante, né, Anne, a fala do André, porque a gente fala de saúde mental, eu costumo dizer aqui que a terapia é algo que a gente não pode utilizar ela para quando estoura o problema. No meu ponto de vista, a terapia é o quê? Eu vou na terapia para quê? Para que eu possa entender de que forma eu devo trabalhar e conhecer as minhas emoções, ter o meu autoconhecimento para poder levar a minha vida de forma mais leve. E aí, se acontece um problema, eu já estou estruturado. Agora, quando você vai para a terapia e o problema já se instalou, aí fica um pouco difícil. Daí você fala para mim assim, Rubia, mas é difícil, não tem terapia assim, eu não tenho acesso. Nós já falamos aqui, a gente repete novamente, várias faculdades, universidades, tem atendimento, né? Tem vários telefones que você pode entrar em contato, CVV também, sabe o início para você entender como funciona? Grupos de mutua ajuda. Exatamente. Então, assim, a gente precisa querer e buscar. Claro, não tem a disponibilidade para você porque você não tem um recurso, mas se a gente buscar, a gente consegue, a gente precisa entender isso, não é, Anne? Perfeito, precisa, né? A gente precisa começar a enxergar esse processo, né? Tanto processo de autoconhecimento, por terapia, como preventivo. E chega na clínica pra gente sempre as pessoas quando o problema já está instalado, né? Então a gente precisa olhar, né, para a psicoterapia como um meio mesmo, né, que você vai utilizar não só quando o problema está instalado, mas se eu tiver um problema novo, quais as estratégias, né, que eu vou ter para se sair
né, desse problema. Então, a gente precisa ter um novo olhar para a psicoterapia. Sim. Hoje, né, eu acredito com essa tecnologia, então a gente tem muito acesso à informação, né, tem muitos bons profissionais, né, nas redes sociais, que traz um pouco mais de conhecimento, que traz um pouco mais de técnica, né? Então, tem muitos profissionais que vai falar de forma muito simples ali, né? O mindfulness, quando a gente fala do aqui e o agora, né? De estar presente, respiração diafragmática. Então, tem muitos bons profissionais reconhecidos que trazem, ensinam essa técnica. Então, eu acredito que isso vai melhorar muito, né? Eu já consigo enxergar na clínica que isso já está melhorando. Então, acesso, procura, né? Nós temos aí a geração que tem mais acesso, né? Então, isso tende, sim, a melhorar. Então, olhar para a terapia como preventivo. Terapia é prevenção, né? E é prevenção, assim, para a vida toda. Exatamente, eu concordo também. E quando a gente fala de trânsito, se você está com o seu emocional equilibrado, vai sim acontecer algo no trânsito que você vai dar uma, né, falar assim: não, pera lá, respira, calma, tá tudo bem. E você deixa fluir. Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Então a gente precisa estar aí com a nossa mente equilibrada e em dia. Desafiador? Claro que é, mas a gente consegue. Agora, 8h56, a última pergunta da manhã aqui do Estúdio Câmara. Nós estamos com a Ana e com o André, profissionais psicólogos, e falando sobre trânsito, né? Sobre o efeito pateta, sobre toda essa situação que envolve esse trânsito que nós vivemos todos os dias. Tem mais, produção? Se tiver, pode colocar na tela, se não, fala aqui para mim. Mais uma. Paulo Henrique Souza do Cambuí. No dia a dia, muita gente usa buzina como se fosse extensão da fala. Isso pode piorar o clima no trânsito? Gente, eu particularmente eu não gosto de buzina. Eu não sei quem é que gosta, mas enfim, cada um é cada um. Vai lá, André. A buzina nada mais é do que um reflexo da sua frustração. Eu tô dentro, tô armado, o que eu tenho? A buzina. Uau. Aí quando eu falei da questão das motos, porque assim, eu não estou aqui querendo questionar uma classe, eu acho que é muito uma questão de pensar. Se lá no Código de Trânsito eu tenho que manter uma distância e é igual para todos, porque se o outro da frente freia e eu freio, por que um tem que usar buzina para abrir? Tá errado. Porque deixaram, porque deixam. Até mesmo a próprio indivíduo deveria pensar nisso. Porque a única coisa que tem buzina é ambulância, bombeiro, policial, essas coisas. Ou quando você tem alguém ferido no carro e você precisa de uma emergência. Mas caso contrário, é como diz, né? As pessoas querem tudo no imediato. Eu não quero ter o processo. Eu quero mudar, mas eu não quero mudança. Eu quero tudo no imediatismo. Eu quero pronto, eu quero remédio, eu quero agora. A buzina é agora, eu estresso, eu ponho para fora. Aí eu pergunto, o que eu estou fazendo para que isso eu possa me controlar nesse sentido emocionalmente? Porque é simples, a buzina é buzina só. Por que eu tenho que ficar apertando ela para tudo? Porque às vezes eu posso até estressar ou assustar quem está fora. Né? Eu acho que assim, se eu tenho calma, se eu estou vendo que o outro está mais estressado, então eu deixo. Não, mas se eu deixar, o meu ego é ferido? Será? Né? Cadê a minha paciência? Cadê a percepção de um condutor para outro? É sua vez, é minha vez. Não, todo mundo quer entrar no mesmo buraco junto. Não dá certo. Por quê? Porque todo mundo está com pressa, todo mundo tem essa questão de colocar o seu ego em primeiro lugar. Quer dizer, chega primeiro o ego do que ele. Exatamente. Você vê no programa de hoje, a gente falou, mas o ponto principal do programa de hoje foi o ego, né? O ego, a educação, a empatia e essa buzina, Anne. Qual que é a sua avaliação da buzina, hein? Olha, a buzina é como se você está buzinando e vai abrir e as pessoas vão dar espaço ali para você passar, né? Então vai muito relacionado com o estresse. Então você se estressa quem está ali à sua volta. Exatamente. Né? Estressa, assusta, gera a sensação de impaciência. Então, acho que a gente tem que usar a buzina quando é necessário. Às vezes vai ser necessário você utilizar a buzina, se você tiver com alguém ferido dentro do carro e você precisar de passagem, mas evite ao máximo, né? A chance de você provocar um acidente com essa questão da buzina é muito forte. A questão da poluição sonora. Exato. Acho que esse é o mais detalhado, porque você sente a diferença
de buzina numa cidade que você não tem buzina. A buzina está lá, mas ela não é... Perfeito. Ó, E às perdão. vezes você estressa até o ambiente, às vezes você está perto de um hospital, né? E as pessoas estão buzinando perto de uma escola, então precisa ter cautela. Exatamente, né? É isso, gente. Falamos, tem muito mais para ser dito, mas a gente precisa encerrar agora pontualmente 9 horas. Nós falamos do efeito pateta no trânsito, né? Comportamento agressivo, estresse, mudança de atitude ao volante. Nós debatemos esse tema aqui com o André e com a Anne, são especialistas na saúde mental. O André é especialista também na questão do trânsito, né? Então a gente chega ao fim dessa conversa e no fim das contas o trânsito é um espaço de convivência. Cada vez que a gente nega uma gentileza ou a gente acelera por pirraça, a gente gera uma reação em cadeia de estresse, gente. Dirigir não é só conduzir o veículo, a gente está lidando com pessoas, expectativas, frustrações. A grande mudança, ela não acontece no asfalto, mas no retrovisor, quando a gente olha para nós mesmos e a gente decide não ser o pateta de vez, tá bom? Então, muita atenção. Se você não conhece o que eu tô falando, dá uma assistidinha lá no YouTube, vai lá, coloca lá o pateta lá, ou então escreve efeito pateta que você vai ver. De repente você vai levar um susto, porque você vai se identificar com aquilo. Mas a gente aqui no programa, nós falamos hoje como a gente deve fazer para ter uma autorregulação no trânsito. Quero agradecer imensamente, André, pela sua expertise, por trazer o seu conhecimento, por dividir com a gente, por estar conosco nessa manhã. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Acho que é importante para você. Acho que essas falas, essas entrevistas é para que você tenha cada vez mais um conhecimento de qualidade. Cuidado de buscar coisas por aí que não tem fundamento. Eu acho que buscar coisas, principalmente para a nossa saúde mental, é importante, porque salva você e o outro. Eu acho que começa de mim para o mundo, não o mundo para mim. Eu acho que eu tenho que começar de dentro. Então, nós trouxemos um pedaço, uma porção só do que é o caos, o que é a situação, porque começa em mim, começa na minha família, começa no meu trabalho, começa em tudo. Quer dizer, eu projeto, eu pergunto, e eu? Estou fazendo o quê para a minha saúde? Guarde bem isso. Saúde mental é selo. E o que você está fazendo com ele? Perfeito. Anne, muito obrigada por dividir com a gente seu conhecimento, por nos ensinar, por trazer aqui essa sabedoria de vocês, né, psicólogos que entendem muito sobre comportamento humano, saúde mental, e hoje falando sobre o efeito pateta. Gratidão. Eu que agradeço a presença. Não deixem de ver o desenho, acho que é super interessante vocês, né? Alguns vão se identificar, outros vão identificar um colega, enfim, né? E eu sempre penso que quando a gente fala, o trânsito ele é um ambiente coletivo, né? Então a gente precisa assim pensar que não está ligado só em saber conduzir o veículo, não está ligado só em questões técnicas. Então está muito relacionado o quanto você sabe se regular emocionalmente, né? E o quanto a sua tolerância à frustração. E pense sempre que quem está do lado, né, ou na sua frente, enfim, é uma pessoa. Exatamente. Gente, agradecendo você pela audiência, pela sua companhia. O programa está no YouTube. Compartilha, tá? Com as pessoas que você tem aí à sua volta, um tema bem interessante, bem importante. Amanhã tem Estúdio Câmara novamente, a partir das 8 da manhã, a gente traz uma reflexão digital. O celular é sua vida ou você está sendo dominado por ele? A gente vai discutir como viver na era digital sem ser refém das telas e também os impactos disso na nossa ansiedade e relações. Você controla o aparelho ou ele controla você? Amanhã, esse é o tema do Estúdio Câmara ao vivo, a partir das 8 da manhã. Vou ficando por aqui, mas você vai ficando ligadinho na TV Câmara Campinas. Ao meio-dia temos Câmara Notícia com o Gabriel Castro, trazendo informações do Legislativo. Às 6 da tarde temos a reunião ordinária. Você pode acompanhar presencialmente no plenário, pelo YouTube da TV Câmara Campinas e também aqui na TV Câmara Campinas. Um grande abraço para você, uma ótima semana. Vamos respirar na hora que se parar no sinal? Faz esse teste, de repente pode melhorar aí as suas emoções, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.